Você não vai tocar em mim outra vez! Sem mim, você não é ninguém, Helena. Augusto Valença fechou a porta do escritório com a chave no instante em que Helena colocou sobre a mesa o envelope da ultrassonografia. O som metálico fez com que ela parasse antes de sorrir. Ainda trazia no pulso a pulseira da clínica e, dentro da bolsa, a primeira imagem nítida da filha que carregava havia 5 meses. Você perdeu a consulta, disse ela, tentando manter a voz firme. Augusto não olhou para o envelope. Empurrou um documento de 20 páginas sobre a madeira escura e apontou para a última folha. Assine. Helena reconheceu o timbre da Duarte Participações antes mesmo de ler o título. Por que meu nome está aqui como representante única? Augusto se aproximou devagar. O terno ainda estava impecável depois da cerimônia de premiação do grupo, mas os olhos não, porque seus irmãos desapareceram e você é a única pessoa com poder para resolver isso. Ela percorreu o anexo, sentindo o sangue esfriar. Gabriel Duarte. Tomás Duarte. Os nomes que Augusto proibira dentro daquela casa apareciam ao lado de uma autorização para venda de ativos estratégicos. Eles nunca renunciaram às cotas. O maxilar dele se contraiu. Não comece. Helena recuou um passo. O que você está tentando me fazer assinar? Augusto girou o copo de uísque entre os dedos, como se ainda presidisse uma reunião e não mantivesse a própria esposa trancada no escritório. Explicou que o Grupo Valença precisava concluir a venda de 3 hotéis antes da assembleia seguinte, que a assinatura dela era uma formalidade e que o dinheiro garantiria o futuro da criança. Helena folheou as páginas com mais atenção. Uma cláusula concedia ao marido poderes para agir em nome da Duarte Participações mesmo em operações anteriores ao casamento. Outra reconhecia como válidas procurações que ela nunca tinha visto. No rodapé do anexo financeiro, um código provocou uma fisgada em sua memória. D17. Era o mesmo código citado nos papéis que, 6 anos antes, haviam convencido Helena de que Gabriel e Tomás desviaram dinheiro enquanto o pai agonizava. Onde conseguiu isto? Augusto pousou o copo. Não importa. Importa para mim. Para você importa proteger nossa família. Ela ergueu o rosto. Minha família também está escrita aqui. A expressão dele se tornou mais dura. Seus irmãos abandonaram você, ou alguém fez questão de que eu acreditasse nisso. Por um instante, o silêncio pareceu mais perigoso do que qualquer grito. Augusto então colocou uma caneta entre os dedos dela e apertou até as juntas embranquecerem. Assine, Helena. O medo veio primeiro, antigo e automático. Era o mesmo medo que a fazia pedir desculpas depois de discussões que não começara, esconder hematomas emocionais sob vestidos elegantes e aceitar que Augusto controlasse seus horários em nome da segurança. Durante anos, ele não precisara levantar a mão. Bastavam o silêncio prolongado, a ameaça de exposição pública, a lembrança de que ela não tinha mais pai, mãe ou irmãos ao lado. Mas naquela noite havia outra vida dentro dela, uma presença pequena que se moveu quando Augusto apertou ainda mais seu pulso. Helena olhou para o relógio que Tomás lhe dera no último aniversário antes do rompimento. A tela permanecia apagada, mas ela sabia que 2 toques laterais iniciavam uma gravação de emergência. Você realmente acredita que pode me obrigar? Perguntou, deslizando o polegar sobre o botão. Augusto soltou uma risada curta. Quem vai acreditar em você? Os conselheiros que eu nomeei? Os jornais que vivem dos contratos do grupo? Ou os irmãos que fugiram do país depois de roubar o próprio pai? Helena tocou o relógio uma segunda vez. Talvez eles não tenham fugido. A mão dele a soltou apenas para agarrar seu braço acima do cotovelo. Não diga o nome deles nesta casa. Helena tentou alcançar a porta, mas Augusto a puxou de volta. O primeiro golpe foi rápido, mais humilhante do que doloroso, e fez o envelope da ultrassonografia cair no chão. A fotografia deslizou para debaixo da mesa. Helena levou a mão ao rosto, atordoada, enquanto ele continuava falando como se pudesse transformar violência em argumento. Olhe o que você me obriga a fazer. Ela se afastou, protegendo o ventre com os 2 braços. Eu não obriguei você a nada. Quando Augusto avançou novamente, Helena desviou e bateu contra a lateral de uma estante. A dor a fez perder o ar, mas ela permaneceu de pé. Não gritou. Sabia que os funcionários do andar inferior evitavam subir quando ele fechava aquela porta. Assine e isso termina agora, ele ordenou, erguendo a caneta caída.
Você acha que ficará impune porque seu sobrenome compra silêncio? Augusto aproximou o rosto do dela. Não preciso comprar o que todos já me dão de graça. Então segurou seu queixo com força e falou cada palavra de modo lento, para que ela compreendesse. Sem mim, você não é ninguém. E, se tentar sair desta casa com meu filho, farei o mundo inteiro acreditar que você é instável. Helena sentiu o pânico crescer, mas o relógio continuava gravando. Augusto largou a caneta sobre a mesa e caminhou até o bar, convencido de que o silêncio dela significava rendição. Era sempre assim. Depois da ameaça vinha uma pausa calculada, o espaço em que Helena cedia para impedir que tudo piorasse. Ele serviu outra dose e falou de médicos, advogados e avaliações psicológicas como peças de um plano já preparado. Disse que Marta, sua mãe, conhecia especialistas capazes de confirmar alterações emocionais durante a gravidez. Disse que a imprensa entenderia uma crise doméstica causada por hormônios. Disse, por fim, que Helena jamais pisaria novamente numa empresa dos Duarte se recusasse a colaborar. Enquanto ele falava, ela recolheu do chão a imagem da filha e viu, perto do pé da mesa, uma folha solta do documento. Era um extrato de transferências vinculado à empresa Prado Consultoria. O código D17 aparecia ao lado de uma data de 6 anos antes e de uma movimentação recente para uma conta ligada ao Grupo Valença. Helena dobrou a folha e a escondeu entre a ultrassonografia e o forro do envelope. Eu preciso de água, murmurou. Augusto virou-se satisfeito com o tom quebrado de sua voz. Primeiro assine. Ela pegou a caneta, aproximou-se da última página e rasgou o campo da assinatura de uma ponta a outra. A mudança no rosto de Augusto foi imediata. Ele avançou, mas uma batida forte na porta interrompeu o movimento. Senhor Augusto, chamou Dalva, a governanta que trabalhava para os Valença desde antes do casamento. A senhora Marta está ligando. Disse que é urgente. Augusto não respondeu. Helena percebeu que Dalva continuava do outro lado, como se tivesse ouvido algo que não deveria. Saia, ele disse à esposa apontando para a porta. Vá para o quarto. Amanhã você assinará uma nova cópia. Helena caminhou sem pressa, embora as pernas tremessem. Quando passou por ele, Augusto segurou seu ombro e sussurrou. Se contar uma palavra, perde a criança. Ela não olhou para trás. Dalva abriu a porta e empalideceu ao ver o rosto de Helena, mas não fez perguntas. No corredor, a governanta segurou seu braço com delicadeza e falou baixo. O carro de serviço está na garagem. A chave fica atrás do quadro de energia. Helena entendeu que aquela era a única ajuda que receberia naquela casa. Entrou no quarto, trancou-se, fotografou rapidamente o extrato escondido e enviou a imagem para um endereço eletrônico criado meses antes, quando começara a desconfiar das contas do grupo. Depois colocou documentos, remédios e 2 roupas numa bolsa pequena. A fuga não teve nada de cinematográfico. Helena não atravessou a mansão correndo, nem ouviu uma música triunfal, enquanto deixava para trás os jardins iluminados. Desceu pela escada de serviço, parando a cada lance para respirar e verificar se sentia a filha se mover. Na cozinha, Dalva fingia organizar a despensa. Sem encará-la, entregou um celular antigo e disse que o aparelho não estava ligado ao plano da família. A senhora precisa ser examinada. Helena assentiu. Você viu alguma coisa? Dalva apertou os lábios. Vi o suficiente para saber que o silêncio também machuca. Na garagem, Helena encontrou o carro e dirigiu até uma clínica particular distante dos bairros onde os Valença eram conhecidos. Durante o percurso, Augusto ligou 11 vezes. Depois vieram mensagens. Volte agora. Não transforme um erro em escândalo. Pense na nossa filha. Na última ele escreveu, seus irmãos não voltarão por você. Helena desligou o telefone principal e entrou na clínica com o envelope contra o peito. O atendimento confirmou que a criança estava bem, mas a médica registrou as marcas. Perguntou diretamente se Helena estava segura e explicou que poderia acionar os canais de proteção. Pela primeira vez, Helena respondeu sem proteger o marido. Não estou segura com ele. 2 horas depois, Helena estava num quarto simples reservado pela clínica, observando a cidade através de uma janela estreita. O rosto ardia, o braço latejava e a vergonha ameaçava ocupar cada espaço deixado pelo medo. Ela ouviu novamente a gravação do relógio, apenas até a voz de Augusto dizer que todos lhe davam silêncio de graça. Então parou. Não precisava reviver tudo naquela noite. Precisava impedir que ele apagasse o que acontecera.
Salvou o áudio no endereço eletrônico secreto, enviou as fotografias dos documentos e escreveu uma linha do tempo com horários, nomes e frases exatas. Seu instinto ainda mandava minimizar, escolher palavras menos graves, omitir o golpe. Helena apagou a primeira versão e começou outra. Augusto me agrediu porque me recusei a transferir o controle da Duarte Participações. Ao escrever o nome da empresa, lembrou-se da última conversa com Gabriel, 6 anos antes. Ele gritara que Augusto os estava manipulando. Tomás jurara que o código D17 não era deles. Helena, devastada pela morte do pai, acreditara nos documentos apresentados pelo homem que prometia protegê-la. Depois, trocara de número, recusara cartas e permitira que o marido transformasse a ausência em prova de culpa. Talvez os irmãos também tivessem errado. Mas o primeiro muro fora levantado por Augusto, no celular antigo de Dalva, Helena digitou de memória um número internacional que nunca tivera coragem de apagar. A chamada não completou. Tentou outro, pertencente a um escritório em Lisboa onde Gabriel trabalhara anos antes. Uma mensagem automática informou que o contato estava disponível em um aplicativo criptografado. Helena instalou o programa com as mãos trêmulas e encontrou a fotografia dos 2 irmãos diante de um porto, mais velhos, mais duros, ainda lado a lado. Ficou vários minutos olhando para o campo vazio. Desculpas pareciam pequenas demais. Explicações exigiriam uma força que ela ainda não tinha. O relógio marcava 2h17 da manhã, quando Augusto publicou uma nota interna informando que a esposa sofrera uma indisposição e se afastaria temporariamente de compromissos sociais. Ele já começava a escrever a versão em que ela desaparecia sem deixar perguntas. Helena pousou uma mão sobre o ventre e sentiu um movimento leve. Dessa vez, não pediu permissão ao medo. Enviou para Gabriel e Tomás a fotografia do extrato com o código D17, seguida de 4 palavras. Eu acredito em vocês. A confirmação de leitura apareceu quase imediatamente. Menos de 1 minuto depois, Gabriel respondeu, onde você está? E Tomás escreveu. Estamos voltando. Gabriel Duarte entrou no quarto da clínica pouco depois das 9 da manhã, ainda com o casaco usado durante o voo e uma expressão que Helena não conseguia associar ao irmão que conhecera. 6 anos haviam marcado linhas ao redor dos olhos dele, embranquecido parte de seus cabelos e transformado a antiga impulsividade numa rigidez quase militar. Tomás veio logo atrás, carregando apenas uma mochila preta. Parou ao ver o rosto da irmã e perdeu por um instante toda a raiva que parecera sustentar durante a viagem. Nenhum dos dois correu para abraçá-la. A distância entre eles era maior do que o espaço daquele quarto. Foi ele? Gabriel perguntou. Helena assentiu. Tomás desviou os olhos para a janela, fechando as mãos com tanta força que os nós dos dedos empalideceram. Eu vou encontrar esse desgraçado. Helena se levantou devagar. Você não vai fazer nada que permita a Augusto se apresentar como vítima. Tomás soltou uma risada amarga. 6 anos sem ouvir nossa voz, e essa é a primeira ordem que você me dá. A frase atingiu o ponto exato onde a culpa ainda estava aberta. Helena respirou fundo. Não é uma ordem. É um pedido de alguém que já passou tempo demais vivendo dentro da versão dele. Daniel Sampaio apareceu na porta antes que a discussão crescesse. Helena o reconheceu apesar dos anos. O mesmo olhar atento, os mesmos gestos contidos, mas agora ele trazia uma pasta de couro, um celular cheio de mensagens e a postura de quem aprendera a esconder cansaço atrás da precisão. Na juventude, Daniel fora amigo dos 3 irmãos e assistente jurídico do pai deles. Também fora o único homem, antes de Augusto, diante de quem Helena sentira que não precisava diminuir a própria inteligência. A médica autorizou sua saída quando tivermos um endereço seguro, disse ele. Já organizei um apartamento e uma equipe para preservar os documentos. Helena endureceu. Eu não vou ser escondida. Daniel abriu a boca, mas Gabriel respondeu primeiro. Você não entende o tamanho do risco. Entendo melhor do que todos vocês. Eu vivi com ele. Tomás se aproximou da cama. E quase morreu por isso. O silêncio caiu como uma acusação. Helena segurou o encosto da cadeira para não recuar. Meu corpo, minha filha e meu nome não serão administrados por outro grupo de homens que acredita saber o que é melhor para mim. Daniel fechou a pasta. Então diga o que você quer. A pergunta, simples e sem desafio, alterou a atmosfera. Quero registrar tudo. Quero proteger as provas.
E quero saber por que Augusto precisava da minha assinatura. Os 4 passaram a manhã numa sala reservada pela clínica. Helena entregou o áudio gravado pelo relógio, as fotografias do extrato e uma cópia da folha que escondera no envelope da ultrassonografia. Daniel ouviu apenas os trechos necessários, mantendo o rosto imóvel até a voz de Augusto ameaçar afastá-la da filha. Gabriel se levantou e caminhou até a parede. Tomás baixou a cabeça, respirando de maneira irregular. Helena não queria a piedade deles, mas a ausência completa de reação teria doído ainda mais. O documento menciona procurações que nunca assinei, explicou. Também reconhece poderes em nome de vocês. Gabriel voltou à mesa. Nós ainda temos participação na Duarte, mas Augusto tentou nos declarar ausentes das decisões depois que saímos do Brasil. Por que vocês não me procuraram de outra forma? Helena perguntou. Tomás ergueu os olhos. Nós procuramos. Ele retirou da mochila uma pasta gasta e colocou sobre a mesa cópias de cartas, notificações e comprovantes de entrega. Mandamos documentos para sua casa, para o escritório, para a fundação da mamãe. Tudo voltava ou era recebido por funcionários dos Valença. Gabriel completou, mais frio. Depois você declarou, por meio de um advogado de Augusto, que não queria contato conosco. Helena reconheceu a assinatura no fim da declaração, mas não se lembrava de ter lido aquele texto. Na época, Augusto levara uma pilha de papéis ao hospital onde o pai dela estava internado e dissera que eram autorizações para manter as empresas funcionando. Ela assinara sem questionar, exausta e apavorada. Eu não sabia. Gabriel ficou em silêncio por tempo demais. Quando falou, sua voz já não escondia o ressentimento. Você não quis saber. Nós tentamos explicar que as transferências eram falsas. Mostramos que o código D17 não fazia parte do sistema da Duarte. Mesmo assim, você olhou para nós como se fôssemos ladrões. Helena sentiu a vergonha subir pelo pescoço. Papai estava morrendo. Augusto dizia que vocês tinham desaparecido com o dinheiro do tratamento, e você acreditou nele porque era mais fácil do que admitir que o homem que amava podia estar mentindo. Gabriel respondeu. Tomás tocou o braço do irmão, mas Helena não desviou. Sim, eu acreditei. E passei 6 anos pagando por isso. Gabriel apontou para as marcas no rosto dela. Não fale como se só você tivesse pagado. A dor na voz dele revelou o que a raiva escondia. Eles também haviam perdido o pai, a irmã e o próprio nome. Nenhum dos 3 saíra ileso. A discussão foi interrompida quando o celular de Daniel começou a vibrar sem parar. Uma nota do Grupo Valença havia sido distribuída aos jornais e aos funcionários da empresa. O texto afirmava que Helena sofrera uma crise emocional relacionada à gravidez, abandonara a residência familiar, levando documentos confidenciais, e estava sendo manipulada por parentes envolvidos numa antiga investigação financeira. Augusto declarava preocupação com a saúde da esposa e pedia respeito à privacidade. Em menos de 20 minutos, fotografias antigas de Gabriel e Tomás começaram a circular ao lado de manchetes que repetiam a palavra fugitivos. Ele preparou isso antes de você sair de casa, disse Daniel. Helena leu a nota 2 vezes. A construção era perfeita. Augusto não negava diretamente a agressão porque ela ainda não fora tornada pública. Posicionava-se primeiro como marido preocupado e transformava qualquer acusação futura em sintoma de instabilidade. Ele quer que eu reaja com raiva, murmurou. Quer imagens minhas entrando numa delegacia cercada por vocês para dizer que fui induzida? Gabriel puxou uma cadeira. Então nós cuidamos disso sem você aparecer. Helena bloqueou a tela. Não. Eu vou falar por mim, no momento certo. Daniel assentiu. Primeiro registramos os fatos e preservamos a documentação. Depois decidimos o que será público. Tomás olhou para ele. Ela decide. Foi o que eu disse, Daniel respondeu, sem tirar os olhos de Helena. A saída da clínica ocorreu por uma garagem lateral, mas não por medo de fotógrafos. Helena precisava chegar a um local seguro antes que Augusto usasse os seguranças do grupo para localizá-la. No carro, Gabriel ocupou o banco da frente, enquanto Tomás permaneceu ao lado dela, observando a cidade como se esperasse ver uma perseguição em cada esquina. Lisboa? Helena perguntou, tentando atravessar o desconforto. Gabriel ficou lá. Eu estava no Porto Alegre havia 3 meses, trabalhando numa auditoria, respondeu Tomás. Então você voltou ao Brasil e não me procurou. Ele virou o rosto. Passei 2 vezes diante da sede do grupo. Nas 2,
Vi sua foto ao lado de Augusto em campanhas sobre família e legado. Achei que você estivesse feliz, Helena quase riu, mas não havia humor. Ele escolhia as fotos, as roupas. Até as entrevistas, Tomás ficou em silêncio. Depois retirou do bolso uma pequena caixa amassada. Dentro estava a outra metade de um pingente que os 3 irmãos dividiam desde a adolescência. Eu carreguei isto todos os dias em que disse que não queria mais saber de você. Helena tocou o metal sem pegá-lo. Eu também guardei o relógio. Foi ele que gravou. Ela assentiu. Tomás fechou os olhos por um segundo. Então pelo menos uma coisa que lhe dei serviu quando eu não estava lá. O apartamento escolhido por Daniel ficava num edifício discreto em Indianópolis e pertencia a uma antiga cliente do escritório. Não havia funcionários do Grupo Valença, câmeras controladas por Augusto ou vizinhos acostumados a vender informações para colunistas sociais. Assim que chegaram, Helena formalizou seu relato com o apoio de uma profissional indicada pela clínica e autorizou o registro das lesões documentadas. Daniel explicou cada etapa sem prometer resultados rápidos, nem transformar a denúncia numa arma de espetáculo. Augusto vai mobilizar advogados, médicos e relações públicas, disse. Ele tentará discutir seu comportamento em vez do comportamento dele. Helena sentou-se diante da mesa da sala. Então não vamos permitir que o caso dependa apenas do áudio. Colocou no computador o endereço eletrônico secreto e mostrou dezenas de arquivos salvos nos últimos 8 meses. Eram atas, demonstrativos, versões diferentes dos mesmos contratos e mensagens em que ela questionava dívidas ligadas à venda dos hotéis. Gabriel examinou as datas. Você já desconfiava. Eu sabia que havia algo errado nas contas. Não sabia que chegava até vocês. Daniel abriu uma planilha e encontrou transferências recentes para a Prado Consultoria. Augusto está tentando levantar dinheiro antes da Assembleia. Se a venda falhar, o grupo não consegue esconder o passivo. No fim da tarde, Marta Valença ligou diretamente para o celular antigo que Dalva entregara a Helena. Ninguém soube explicar como ela conseguira o número. Helena colocou a chamada no viva voz. Você está cometendo um erro terrível, disse Marta. Sem qualquer saudação. Augusto está preocupado e disposto a esquecer o que aconteceu se você voltar para casa. Gabriel fez menção de falar, mas Helena ergueu a mão. Esquecer o quê? Houve uma pausa. Sua crise, sua agressividade. O roubo dos documentos, Helena percebeu a armadilha. Marta jamais admitiria algo por telefone. Eu não voltarei. Pense na criança. Uma disputa pública destruirá a reputação do pai dela. Foi Augusto quem decidiu que a reputação dele valia mais do que nossa segurança. A voz de Marta perdeu a falsa doçura. Seus irmãos não vieram salvá-la. Vieram recuperar as ações que você controla. Gabriel ficou imóvel, atingido pela precisão da frase. Marta continuou. No final, todos os homens querem alguma coisa de você. Helena olhou para os irmãos e depois para Daniel. Talvez. A diferença é que agora eu vou perguntar antes de entregar. Desligou sem esperar resposta, mas a dúvida deixada por Marta permaneceu no ambiente. Naquela noite, Gabriel abriu os documentos antigos da Duarte Participações e mostrou a Helena a estrutura real da empresa. Cada irmão possuía uma parte das cotas com direitos vinculados. Nenhum deles podia autorizar sozinho a venda dos ativos estratégicos ligados ao Grupo Valença. A assinatura que Augusto exigira não seria suficiente legalmente, mas serviria para sustentar uma falsa declaração de representação conjunta. Ele não precisa que o documento seja perfeito, explicou Gabriel. Precisa que pareça legítimo durante tempo suficiente para concluir a operação. Helena percorreu as cláusulas e compreendeu por que Augusto perdera o controle. Se ela consultasse um advogado antes de assinar, todo o esquema poderia ser exposto. Marta disse que vocês querem as ações. Tomás se levantou bruscamente. Depois de tudo, ainda acredita nela? Eu não disse isso. Quero ouvir de vocês. Gabriel respondeu sem hesitar. Quero recuperar nosso nome e impedir que Augusto venda o que nosso pai construiu. Mas não quero sua parte. Tomás se aproximou da janela. Eu quero que ele pague. E sei que isso pode me fazer tomar decisões erradas. A honestidade dos dois não eliminou a desconfiança, mas deu a Helena algo que o Augusto jamais oferecera. A possibilidade de enxergar os interesses antes de escolher. Daniel permaneceu acordado depois que os irmãos se recolheram. Helena o encontrou à mesa,
comparando comprovantes de entrega com antigos registros internos do escritório. Você deveria descansar, ele disse. Passei anos descansando enquanto outras pessoas decidiam por mim. Sentou-se ao lado dele e reconheceu uma carta datada de 6 anos antes, escrita por Daniel poucos dias antes de seu casamento. Na lembrança de Helena, ele desaparecera sem se despedir. O que dizia? Daniel entregou a cópia sem tentar resumir. A carta alertava que as provas contra Gabriel e Tomás continham inconsistências e pedia que Helena adiasse o casamento até uma revisão independente. No comprovante, alguém recebera o envelope na residência dos Valença. A assinatura pertencia a Sônia Lacerda, secretária particular de Marta. Helena releu o nome até as letras perderem a forma. Você sabia que não chegou até mim? Suspeitei quando não respondeu. Mas seu advogado enviou uma notificação dizendo que qualquer novo contato seria considerado assédio. O advogado de Augusto, Daniel, assentiu. Antes que Helena pudesse responder, uma nova mensagem apareceu no telefone. Era uma proposta do escritório que representava o marido. Augusto oferecia dinheiro, um apartamento e custeio integral da criança em troca dos documentos, do silêncio e de uma declaração afirmando que a agressão nunca ocorrera. Helena colocou a carta antiga ao lado da proposta atual. 6 anos separavam os papéis, mas o método era o mesmo. Augusto primeiro roubava a verdade. Depois, pagava para substituí-la. A proposta de Augusto ocupava apenas 4 páginas, mas cada linha parecia calculada para transformar medo em obediência. Helena teria um apartamento em seu nome, uma pensão generosa, assistência médica para a criança e a promessa de que o pai não contestaria a guarda. Em troca, entregaria todos os arquivos retirados da casa, declararia que os ferimentos resultaram de uma queda e reconheceria que atravessava uma crise emocional causada pela gravidez. Daniel deixou o documento sobre a mesa sem dizer o que ela deveria fazer. Gabriel o leu em silêncio, com o rosto fechado. Tomás foi menos contido. Ele bate em você e depois coloca preço no seu silêncio. Helena permaneceu olhando para a cláusula sobre a guarda. Augusto sabia exatamente onde pressionar. E se ele conseguir convencer um juiz de que sou instável? Daniel respondeu com cuidado. Uma ameaça não se torna verdade só porque foi escrita por advogados caros. Temos o prontuário da clínica, o áudio, as mensagens e sua linha do tempo. Helena ergueu os olhos. Temos provas de uma noite. Ele tem anos de médicos, funcionários e fotografias preparados para dizer que eu dependia dele para tudo. A frase expôs o que todos evitavam admitir. Augusto não construíra apenas uma imagem pública. Construíra uma versão de Helena. No dia seguinte, a ofensiva apareceu nos jornais antes das 8 da manhã. Uma colunista ligada ao Grupo Valença publicou que Helena apresentava comportamento errático. Havia meses, recusava acompanhamento psicológico e agora era influenciada por irmãos interessados em recuperar uma fortuna perdida. Fotografias dela saindo de uma clínica foram usadas como prova de desequilíbrio, embora mostrassem apenas uma mulher de óculos escuros entrando num carro. A matéria citava fontes próximas à família, sempre sem nomes. Marta, disse Gabriel. Ou Sônia. Tomás queria responder imediatamente com o áudio de Augusto, mas Helena recusou. Se divulgarmos tudo agora, ele transforma a agressão num escândalo conjugal e enterra a fraude financeira. Gabriel caminhou pela sala. Então deixamos que ele destrua você em público? Não. Escolhemos o campo em que ele não controla as regras. Helena abriu o calendário da assembleia do grupo. Faltavam 3 dias para a votação da venda dos hotéis. Augusto, precisas concluir a operação antes que o passivo apareça. Se eu me limitar a defender minha reputação, ele vence no lugar que realmente importa. Daniel observou a mudança em sua voz. A mulher que chegara à clínica, tentando apenas sobreviver, começava a compreender que o medo do marido dependia da pressa. Naquela tarde, Augusto pediu uma conversa por vídeo. Helena aceitou apenas com Daniel presente e autorizou a gravação. O rosto do marido surgiu impecável na tela, enquadrado pelo escritório onde ele a agredira. Atrás dele, a estante estava arrumada e o envelope da ultrassonografia desaparecera. Você está sendo usada, Augusto começou. Gabriel quer as ações. Tomás quer vingança. Daniel sempre esperou uma oportunidade para se aproximar de você. Helena não reagiu à provocação. Por que a Prado Consultoria recebeu transferências com o código D17?
O silêncio durou menos de um segundo, mas foi suficiente. Você não entende estruturas financeiras complexas. Entendo que esse código apareceu na acusação contra meus irmãos e reapareceu na venda que você quer me obrigar a aprovar. Augusto inclinou-se para a câmera. Assine o acordo e tudo isso termina. Você terá segurança. Nossa filha terá um pai presente. Helena sentiu o corpo enrijecer ao ouvi-lo falar da criança como uma recompensa. E se eu não assinar? O tom dele permaneceu baixo. Então provarei que você não tem condições emocionais de criá-la. Daniel fez menção de interromper, mas Helena ergueu a mão. Diga de novo. Augusto percebeu tarde demais que a chamada era gravada. Você sabe o que quis dizer? Sei. Quero que os outros também saibam. Depois da ligação, Helena foi para o quarto e fechou a porta. Não chorou imediatamente. Sentou-se na beira da cama, manteve as mãos sobre o ventre e tentou imaginar a filha sendo retirada de seus braços enquanto Augusto explicava ao mundo que agira por preocupação. A imagem foi tão nítida que ela perdeu o ar. Gabriel entrou sem bater e parou ao vê-la. Desculpe, Helena não respondeu. Ele permaneceu perto da porta, sem avançar. Quando papai adoeceu, eu achei que precisava resolver tudo sozinho, disse. Discuti com Augusto, ameacei expor as contas e fui embora quando você me chamou de ladrão. Passei anos dizendo que fiz isso para me proteger. A verdade é que também fui orgulhoso demais para voltar e insistir. Helena enxugou o rosto. Eu teria fechado a porta, talvez. Mas isso não muda que eu deveria ter tentado de novo. Tomás apareceu no corredor e ouviu o fim da frase. Nós dois deveríamos. Helena olhou para os irmãos e sentiu que a reconciliação não seria um abraço capaz de apagar 6 anos. Seria uma sucessão de verdades desconfortáveis. Então fiquem, disse. Mas fiquem do meu lado, não na minha frente. Daniel passou a noite organizando a documentação para contestar a venda dos hotéis. Ao revisar as versões dos contratos, encontrou uma assinatura eletrônica vinculada à empresa Prado Consultoria e a uma procuração emitida em nome de Duarte Participações. O certificado digital fora validado num computador da sede do Grupo Valença em uma data na qual Gabriel já vivia em Lisboa e Tomás estava no Uruguai. Isso prova falsificação? Perguntou Helena. Prova uma inconsistência grave. Para sustentar fraude, precisamos conectar quem controlava o acesso. Tomás abriu um arquivo antigo e encontrou o nome de Sônia Lacerda como responsável administrativa pelos certificados. Gabriel, por sua vez, localizou pagamentos recentes da Prado para uma holding criada por Marta. As peças começavam a se aproximar, mas ainda não formavam o quadro completo. Não temos tempo para uma auditoria de meses, disse Gabriel. Helena releu a convocação da Assembleia. Não precisamos provar tudo antes da votação. Precisamos demonstrar que há conflito de representação e riscos suficientes para suspender a operação. Daniel assentiu. Você pode requerer formalmente a inclusão do tema e comparecer como representante da sua própria participação. Augusto vai tentar me impedir de entrar. Então terá de fazer isso diante de todo o conselho. Na manhã da Assembleia, Marta enviou um carro para buscar Helena. A mensagem dizia que ainda era possível resolver a situação em família. Helena recusou e foi com os irmãos e Daniel em veículos separados. Na entrada da sede do Grupo Valença, fotógrafos já esperavam. Augusto transformara a reunião interna num espetáculo, certo de que Helena evitaria aparecer. Ela desceu do carro usando um vestido simples, sem óculos escuros e sem tentar esconder a marca ainda visível perto da têmpora. As perguntas vieram de todos os lados. A senhora está sendo manipulada por seus irmãos? Pretende denunciar seu marido? É verdade que retirou documentos da empresa? Helena parou apenas uma vez. Estou aqui como sócia de uma empresa diretamente afetada pela votação de hoje. As demais questões serão tratadas pelos canais adequados. Não falou da agressão, não chorou e não acusou ninguém diante das câmeras. Augusto a esperava no saguão, acompanhado por Marta e 2 advogados. Você não está autorizada a participar, disse ele. Helena entregou a convocação corrigida a um funcionário da governança. Estou autorizada pelos estatutos que você esperava que eu nunca lesse. A sala do conselho ocupava o último andar e tinha paredes de vidro voltadas para a Avenida Paulista. Helena se lembrava de ter escolhido aquelas cortinas quando o edifício foi reformado, embora seu nome nunca aparecesse entre os responsáveis pelo projeto.
Augusto sentou-se na cabeceira e iniciou a reunião, como se a presença dela fosse um inconveniente administrativo. Apresentou a venda dos hotéis como a única maneira de financiar uma expansão internacional e afirmou que todos os pareceres necessários estavam concluídos. Quando chegou o momento da votação, Helena pediu a palavra. A Duarte Participações contesta a validade das procurações usadas nesta operação. Augusto recostou-se na cadeira. Você não representa seus irmãos. Exatamente. E este documento afirma que represento. Ela projetou na tela a página rasgada que fotografara antes de sair de casa. Alguns conselheiros começaram a trocar olhares. Helena mostrou o código D17, a assinatura eletrônica emitida na sede e as transferências para Prado Consultoria. Não estou pedindo que este conselho condene alguém hoje. Estou informando que uma empresa acionista teve sua representação falsificada e que os beneficiários da transação possuem vínculos não declarados com intermediários do interrompeu. Isso é uma tentativa de vingança conjugal. Helena voltou-se para ela. Então será simples autorizar uma auditoria independente. Augusto perdeu a serenidade pela primeira vez. Você roubou informações confidenciais e está emocionalmente comprometida. A frase caiu na sala com o peso da campanha que ele construíra durante 2 dias. Helena sentiu o velho impulso de se explicar, de provar que era calma, racional e digna de confiança. Em vez disso, abriu a gravação da conversa por vídeo. A voz de Augusto encheu o ambiente. Então provarei que você não tem condições emocionais de criá-la. Ela interrompeu antes que o áudio continuasse. Esta ameaça foi feita ontem, durante uma tentativa de me obrigar a assinar um acordo de silêncio. Há outros registros preservados e entregues aos profissionais responsáveis. Nenhum conselheiro desviou os olhos. Augusto levantou-se. Isso foi tirado de contexto. Helena também ficou de pé. O contexto é a venda que você precisa aprovar antes que alguém examine as contas. Gabriel observava do fundo da sala, mas não interveio. Tomás mantinha os braços cruzados, lutando contra a própria raiva. Daniel permaneceu ao lado da porta com a pasta fechada. Pela primeira vez, os homens que queriam protegê-la entenderam que o momento pertencia a ela. A votação foi suspensa por maioria até que uma análise independente verificasse as procurações, os vínculos da Prado Consultoria e o passivo associado aos hotéis. Não era uma vitória definitiva. Augusto continuava presidente, Marta ainda controlava aliados e os jornais poderiam transformar a suspensão em guerra familiar. Mesmo assim, quando Helena deixou a sala, percebeu que ele não caminhava mais à frente dela. Augusto alcançou perto dos elevadores. Você acabou de destruir o futuro da nossa filha. Helena apertou o botão de descida. Não use nossa filha para dar nome às suas dívidas. Ele baixou a voz. Se continuar, vai descobrir que seus irmãos não voltaram por amor. Gabriel se aproximou, mas Helena fez um gesto para que parasse. Talvez todos tenham motivos imperfeitos. A diferença é que agora eu posso vê-los. As portas do elevador se abriram. Antes de entrar, ela olhou Augusto nos olhos. Você passou anos me convencendo de que eu não sobreviveria sem você. Hoje foi a primeira vez que entendi por que precisava tanto que eu acreditasse nisso. No apartamento, a euforia durou pouco. Daniel recebeu a confirmação de que o tribunal analisaria medidas urgentes relacionadas à segurança de Helena, mas também informou que Augusto pedira uma avaliação psicológica e contestaria qualquer decisão sobre a criança. Tomás bateu na mesa. Ele vai continuar usando a filha para atacá-la. Helena ficou em silêncio, cansada demais para fingir coragem. Daniel abriu a pasta e colocou diante dela a gravação completa da noite da agressão, o prontuário da clínica e a proposta de silêncio. Podemos tornar tudo público agora. Isso aumenta a pressão sobre ele, mas também expõe você e pode afetar o processo. Gabriel perguntou. O que recomenda? Daniel não respondeu ao irmão. Olhou apenas para Helena. Recomendo que você conheça os riscos e escolha. Ela percebeu o esforço dele para não tomar a decisão em seu lugar. Depois de alguns segundos, fechou a pasta. Ainda não. Primeiro vamos descobrir quem criou a Prado e como Marta aparece nas transferências. Quando eu falar, não será apenas para contar o que Augusto fez comigo. Será para mostrar o sistema que tornou possível ele acreditar que ficaria impune. Na tela do computador, uma nova informação surgiu.
A empresa que controlava a Prado fora aberta 6 anos antes, 3 dias depois da morte do pai de Helena. O responsável pelo registro era um antigo procurador de Marta Valença. A ligação entre a Prado Consultoria e Marta Valença apareceu às 4h20 da manhã, escondida numa alteração contratual arquivada havia 6 anos. Tomás encontrou o documento no registro de uma empresa chamada Lacerda Serviços Administrativos. Sônia Lacerda surgia como sócia formal, mas o capital inicial vinha de uma holding controlada por Marta. Gabriel comparou os valores com os extratos da Duarte Participações. A quantia era a mesma que fora apresentada como dinheiro desviado pelos irmãos. Eles fizeram o dinheiro passar pela Prado e colocaram nosso nome no caminho, disse Tomás. Helena sentiu que a sala diminuía ao redor daquela verdade. Então nunca houve desvio da Duarte. Daniel respondeu com prudência. Há indícios fortes de uma operação montada para parecer um desvio. Ainda precisamos ligar Augusto à execução. Gabriel abriu outra pasta. Ele assinou como testemunha de uma procuração usada 3 dias depois da morte do papai. Helena leu a data e compreendeu que o luto fora o primeiro instrumento do plano. Daniel retirou a cópia integral da carta enviada antes do casamento. Até então, Helena conhecia apenas as 2 primeiras páginas. A terceira continha inconsistências nos certificados digitais e uma frase que lhe tirou o ar. Augusto solicitou acesso emergencial às contas da Duarte antes de qualquer acusação formal contra Gabriel e Tomás. O comprovante mostrava que Sônia recebera o envelope na residência de Marta. Você tinha isto todos esses anos? Helena perguntou. Tinha a cópia. Não podia provar que você nunca recebeu e por que desistiu? Daniel demorou um instante. Recebi uma notificação assinada por você dizendo que qualquer contato seria considerado perseguição. Eu deveria ter encontrado outra maneira. Helena sentiu a mágoa procurar um culpado simples, mas a verdade não oferecia esse conforto. Todos vocês foram embora acreditando que respeitavam minha escolha. Augusto contou com isso. Tomás fechou o arquivo. Então hoje não respeitamos escolha nenhuma fabricada por ele. Helena virou-se para o irmão. Hoje vocês respeitam a escolha que estou fazendo agora. A auditoria independente convocou uma reunião extraordinária para aquela tarde. O relatório preliminar confirmava procurações inconsistentes e dívidas capazes de alterar o valor da venda. Augusto tentou adiar o encontro, mas os conselheiros, temendo responsabilidade pessoal, exigiram explicações. Daniel apresentou 2 estratégias. A primeira suspendia a operação e preservava as provas para os processos. A segunda revelava a fraude antiga, restabelecia os direitos de Gabriel e Tomás e demonstrava que o controle sobre Helena fazia parte do plano. A segunda opção expõe sua vida inteira, disse ele. Também permite que Augusto alegue uma guerra conjugal. Helena segurou a carta que nunca recebera. Foi ele quem misturou tudo quando usou meu casamento para controlar a Duarte. Gabriel perguntou se ela tinha certeza. Não sei quanto ainda perderemos. Sei que não vou proteger a imagem dele com meu silêncio. Tomás colocou diante dela o pingente dividido da família. Helena encaixou sua parte às outras 2. Nenhuma escondia as marcas do tempo, mas juntas ainda formavam o brasão dos Duarte. Na sede do Grupo Valença, a imprensa ocupava a calçada. A suspensão da venda fizera as ações despencarem, e rumores sobre a saúde financeira do grupo circulavam entre investidores. Augusto organizara a sala como um tribunal sob seu comando. Marta estava à direita dele, acompanhada por Sônia, que evitou olhar para Helena. Esta reunião é sobre os hotéis, Augusto declarou. Não permitirei que problemas privados sejam usados para chantagear o conselho. Helena abriu a pasta. Concordo. Por isso, começaremos pelos documentos empresariais. O auditor apresentou as procurações, os certificados emitidos na ausência dos irmãos e as transferências da Prado. Augusto afirmou que tudo fora conduzido por equipes técnicas. Gabriel projetou a procuração assinada por ele como testemunha. Você conhecia o suficiente para validar a representação que nos retirou do conselho. Augusto não mudou de expressão. Assinei centenas de documentos naquele período. Tomás respondeu, mas apenas este transformou 2 herdeiros em criminosos e colocou sua futura esposa no controle isolado das cotas. Marta interveio. Disse que a Duarte estava à beira do colapso, que Gabriel e Tomás haviam abandonado o país
e que os Valença apenas preservaram empregos. Helena colocou sobre a mesa o registro da Lacerda Serviços e os comprovantes da holding. A senhora financiou a empresa que criou o dinheiro usado para acusar meus irmãos. Marta não tocou nos papéis. Isso não prova a finalidade criminosa. Prova que a versão contada a mim era falsa. Sônia levantou a cabeça. Eu apenas cumpria instruções administrativas. Augusto lançou a ela um olhar ameaçador. E Helena percebeu que a aliança começava a ceder. Daniel apresentou o comprovante da carta interceptada e a notificação enviada em nome de Helena. A assinatura foi copiada de documentos hospitalares. Um conselheiro perguntou quem autorizara o envio. Sônia hesitou. Marta respondeu. Augusto cuidava dos assuntos de Helena naquela época. A sala ficou imóvel. Augusto virou-se para a mãe. Escolha melhor suas palavras. Marta sustentou o olhar do filho, mas o medo aparecera pela primeira vez. Helena abriu o anexo que Augusto tentara obrigá-la a assinar. Este documento une o passado ao presente. Reconhece que Gabriel e Tomás nunca renunciaram às cotas, mas declara que eu poderia representá-los sem autorização. Se eram fugitivos sem direitos, por que a assinatura deles ainda precisava ser substituída? O auditor pediu o arquivo digital. Os dados mostravam que fora preparado no computador pessoal de Augusto 2 dias antes da agressão. Ele se levantou. Minha equipe prepara documentos em meu nome. Helena não recuou. Sua equipe também me bateu? O silêncio não ofereceu abrigo a ninguém. Augusto cerrou as mãos. Você está destruindo uma empresa por ressentimento. Estou impedindo que venda ativos para esconder uma dívida que criou. Gabriel exibiu o passivo e a rota do dinheiro. A venda não financiaria expansão alguma. Pagaria empréstimos tomados por Augusto numa tentativa fracassada de adquirir uma rede estrangeira sem aprovação completa do Conselho. Augusto abandonou a postura de presidente e falou diretamente com Helena. Disse que tudo fora feito para salvar empregos, que seus irmãos eram irresponsáveis e que o pai dela confiara nos Valença. Depois tentou recuperar a intimidade usada tantas vezes como arma. Eu amei você. Ainda amo. Não deixe que eles transformem nossos erros numa sentença. Helena percebeu que parte dela esperara anos por aquelas palavras. Agora soavam como negociação. Você pediu acesso às contas da minha família antes de se casar comigo. Aproximou-se por causa das cotas. Ele não respondeu. Marta o fez, talvez para protegê-lo ou proteger a si mesma. O casamento unia 2 famílias e garantia estabilidade. Todos sabiam disso. A última ilusão se desfez. Augusto podia ter sentido desejo ou afeto, mas construíra o casamento sobre utilidade calculada. Você não se casou apenas comigo, Helena disse. Casou-se com a assinatura de uma mulher enlutada que acreditava não ter mais ninguém. A votação começou sob supervisão do auditor. O bloco de Marta tentou manter Augusto na presidência, mas 2 conselheiros mudaram de posição ao compreender que poderiam responder pela fraude. Gabriel e Tomás restauraram seus direitos de voto. Helena confirmou sua quota e rejeitou qualquer procuração em favor do marido. Juntos, os 3 irmãos tinham participação suficiente para bloquear a venda, exigir auditoria completa e afastar Augusto temporariamente. Quando o resultado foi anunciado, ele permaneceu sentado, como se a sala tivesse deixado de obedecê-lo. Isso não termina aqui, Tomás avançou um passo, mas Helena segurou seu braço. Não termina. Ainda há os processos, as contas e tudo o que você fez para nos separar. Augusto sorriu com desprezo. Então este é o acerto de contas? Eles voltam e você se esconde atrás deles? Helena soltou o braço de Tomás e caminhou sozinha até a cabeceira. Eles voltaram. Mas fui eu quem tirou você desta cadeira. Do lado de fora, Sônia pediu para falar com Daniel. Guardara mensagens antigas, porque Marta costumava registrar ordens e depois culpar funcionários. Queria proteção jurídica e a possibilidade de colaborar. Numa conversa, Augusto perguntava quanto tempo levaria para Helena assumir sozinha a representação da Duarte depois do casamento. Marta respondera que a jovem estava fragilizada e assinaria qualquer coisa se acreditasse estar protegendo o pai. Helena leu apenas uma vez. Daniel perguntou se autorizava o envio do material às autoridades e à auditoria. Envie. Gabriel sugeriu que ela descansasse antes de falar com a imprensa. Helena negou. Augusto usou 2 dias para me chamar de instável. Não vou entregar a ele mais uma noite. Daniel não discutiu.
Perguntou apenas o que ela queria dizer. A verdade que posso provar. Nada além disso, diante das câmeras, Helena não divulgou o áudio completo, nem descreveu cada momento da agressão. Confirmou que registrara formalmente a violência, recebera atendimento médico e entregara provas aos canais responsáveis. Em seguida, explicou que a tentativa de forçar sua assinatura estava ligada a uma operação suspensa e que uma auditoria investigaria documentos usados para afastar Gabriel e Tomás da Duarte Participações. Durante anos, fui levada a acreditar que meus irmãos traíram nossa família, declarou, com os dois atrás dela. Hoje existem provas de que essa separação beneficiou as pessoas que tentaram controlar meu voto, meu patrimônio e meu silêncio. Um repórter perguntou se buscava vingança. Busco consequência. Vingança repete a lógica de quem acredita que poder significa permissão para ferir. Quando terminou, Daniel mostrou a decisão provisória que impedia Augusto de se aproximar dela. Não, era paz. Era a primeira fronteira que ele não poderia atravessar. Naquela noite, os irmãos colocaram o pingente completo sobre a mesa. Gabriel serviu café, Tomás abriu as janelas e Helena tentou aceitar que a vitória não apagava os anos perdidos. Eu queria ter acreditado em vocês, disse. Gabriel se sentou à sua frente. Nós queríamos ter voltado antes. Tomás tocou o brasão. Não podemos mudar isso. Helena pousou a mão sobre as deles. Então vamos parar de permitir que Augusto decida o que fazemos com o que restou. O telefone de Daniel vibrou. O afastamento do CEO provocara uma convocação para Marta explicar sua participação nas empresas intermediárias, e credores exigiam esclarecimentos sobre as dívidas. No mesmo instante, uma mensagem chegou ao celular de Helena. Você acha que venceu, mas ainda carrega meu nome e meu filho. Ela leu sem responder, bloqueou o número e abriu o pedido de divórcio que Daniel preparara a seu pedido. Pela primeira vez, assinou uma página ligada a Augusto, sem que ele estivesse ao lado para conduzir sua mão. 3 semanas depois do afastamento de Augusto, Helena entrou pela primeira vez na sede do Grupo Valença, sem pedir autorização a ninguém. A auditoria ocupava 2 andares. Credores exigiam explicações e antigos aliados de Marta agora evitavam pronunciar o sobrenome dela nos corredores. Gabriel assumira temporariamente uma cadeira no conselho para representar a Duarte Participações, enquanto Tomás trabalhava com os auditores na reconstrução das transferências ligadas à Prado Consultoria. Helena recusara qualquer cargo executivo durante a gravidez. Não queria trocar uma prisão doméstica por outra construída com reuniões e manchetes. Mesmo assim, participava das decisões que envolviam seu patrimônio e exigia receber os mesmos relatórios enviados aos demais acionistas. Naquela manhã, o conselho votaria a saída definitiva de Marta. A matriarca esperava por Helena numa sala menor, vestida com a elegância que durante anos fizera qualquer ameaça parecer um conselho maternal. Ainda podemos evitar mais humilhação, disse Marta, colocando uma proposta sobre a mesa. Você retira algumas acusações, preservamos o nome de Augusto e garantimos uma fortuna para sua filha. Helena não tocou no documento. A senhora ainda acredita que tudo pode ser comprado. Marta sustentou seu olhar. Acredito que toda mãe escolhe a segurança do filho. Helena respondeu com calma. Foi essa frase que a senhora usou para ensinar a Augusto a destruir qualquer pessoa que ameaçasse o poder dele. Marta tentou negar participação direta na agressão, afirmando que jamais ordenara ao filho que levantasse a mão contra uma mulher grávida. Helena não discutiu o que a matriarca ordenara ou deixara de ordenar. Colocou diante dela cópias das mensagens entregues por Sônia, das empresas intermediárias e da carta interceptada. A senhora ensinou Augusto que consequências eram problemas de outras pessoas. Escondeu fraude, isolou minha família e tentou transformar violência em crise emocional. Pela primeira vez, Marta abandonou a postura de controle. Eu salvei aquele grupo quando o pai dele quase o levou à falência. Vendi propriedades, enfrentei bancos e aceitei ser odiada para que milhares de funcionários não perdessem tudo. Augusto cresceu vendo que hesitação destrói impérios e aprendeu que pessoas são apenas peças. Marta fechou os olhos por um instante. Talvez eu tenha errado com ele. Helena recolheu os papéis. A senhora não errou apenas com ele. Escolheu ferir pessoas e chamou isso de legado. Pouco depois,
O conselho aprovou a saída de Marta e determinou que todas as operações ligadas às holdings fossem entregues à auditoria. Ao deixar a sala, ela parecia menor, não porque perdera dinheiro, mas porque já não podia controlar a história contada sobre suas escolhas. Augusto compareceu a uma reunião formal 2 meses depois, acompanhado por advogados e impedido de se aproximar de Helena fora daquele ambiente. A barba mal feita e o terno sem o ajuste perfeito não o transformavam numa vítima. Apenas revelavam o quanto sua autoridade dependia de funcionários, assessores e pessoas treinadas para organizar cada detalhe ao redor dele. Helena estava com 7 meses de gravidez e sentou-se entre Daniel e uma profissional responsável por conduzir o encontro. O divórcio, as questões patrimoniais e os limites de contato seriam tratados separadamente dos procedimentos relacionados à violência e às fraudes. Augusto tentou falar como marido, antes de falar como parte de um acordo. Você sabe que eu nunca quis machucar nossa filha, Helena respondeu sem alterar a voz. Naquela noite, eu estava grávida quando você me agrediu. Não existe uma versão em que tenha protegido nossa filha. Ele desviou os olhos e perguntou se ela alguma vez o amara. A pergunta surpreendeu até seus próprios advogados. Helena deixou que o silêncio existisse. Eu amei o homem que você fingiu ser. Aquele que dizia admirar minha inteligência, respeitar meu pai e querer reunir nossas famílias. Mas não vou usar esse amor antigo para absolver o homem que escolheu se tornar. Augusto ainda tentou justificar tudo pela pressão financeira. Disse que herdara dívidas, que Marta exigia resultados impossíveis e que a venda dos hotéis evitaria uma catástrofe. Helena ouviu sem interromper. Havia um tempo em que qualquer demonstração de fragilidade dele despertava nela a necessidade de cuidar, compreender e oferecer mais uma oportunidade. Agora conseguia distinguir explicação de desculpa. Você poderia ter admitido os prejuízos. Poderia ter pedido uma votação, vendido outros ativos ou deixado a presidência, disse. Escolheu falsificar documentos, destruir meus irmãos e usar meu medo contra mim. Augusto apertou as mãos sobre a mesa. Gabriel e Tomás também queriam poder. Eles admitiram os próprios interesses. Você tentou escondê-los dentro do nosso casamento. Quando a reunião terminou, ele pediu alguns segundos a sós. Helena recusou. Não havia crueldade na decisão, apenas uma fronteira. Ao sair, Daniel ofereceu o braço, mas esperou que ela escolhesse segurá-lo. Helena preferiu caminhar sozinha até o elevador. Só então tocou de leve a mão dele. Não precisava provar independência recusando toda forma de apoio. Precisava saber que podia aceitá-lo sem perder a si mesma. As conclusões da auditoria não chegaram de uma vez. Durante meses, documentos foram comparados, antigos contratos revistos e responsabilidades separadas. Augusto perdeu definitivamente a presidência e o direito de representar o grupo. Operações atribuídas a ele e a Marta passaram a ser examinadas pelos canais competentes, enquanto a empresa negociava dívidas sem sacrificar todos os hotéis envolvidos na tentativa de venda. Sônia colaborou com a entrega de mensagens e registros, mas também precisou responder pelas próprias ações. Helena insistiu para que ninguém fosse transformado em inocente apenas por mudar de lado quando o poder se desfez. Gabriel e Tomás tiveram os nomes formalmente desvinculados das acusações internas que os perseguiram durante 6 anos. Ainda assim, a reparação pública não devolveu os contratos perdidos, os aniversários ignorados ou a despedida do pai. Numa tarde silenciosa, os 3 visitaram o antigo escritório dele, preservado num prédio da Duarte. Gabriel encontrou uma fotografia em que Helena aparecia entre os irmãos, todos jovens demais para imaginar como seriam separados. Eu passei anos sonhando com o dia em que provaria que estava certo, confessou. Agora parece pouco. Helena segurou a fotografia. Porque estar certo não devolve o que perdemos. Tomás respondeu. Então construímos alguma coisa com o que ficou. A reconstrução da Duarte Participações começou com regras que o pai deles jamais imaginara precisar escrever. Nenhum irmão poderia representar os outros sem autorização específica. Toda operação relevante exigiria análise independente e documentos seriam acessíveis aos 3 ao mesmo tempo. Gabriel queria preservar os hotéis históricos ligados à família. Tomás defendia uma unidade de investigação ceifeira capaz de impedir que outras empresas
fossem capturadas por estruturas como a Prado. Helena propôs um fundo para mulheres que, mesmo cercadas por riqueza, não tinham acesso ao próprio dinheiro, documentos ou apoio jurídico. Augusto conseguiu me isolar porque controlava os recursos, os funcionários e a informação, explicou. Há mulheres que não possuem sequer um carro de serviço ou um relógio capaz de gravar. O fundo ofereceria orientação financeira, acolhimento e apoio profissional, sem exigir que as beneficiárias transformassem a dor em espetáculo público. Gabriel aprovou a proposta sem tentar batizá-la com o nome da família. Tomás sugeriu que Dalva integrasse o conselho consultivo. A governanta aceitou, mas exigiu uma condição. Não criem um lugar onde homens ricos possam posar para fotografias dizendo que salvaram mulheres. Helena sorriu. Esse será o primeiro artigo do regulamento. Dalva permaneceu ao lado de Helena no dia em que sua filha nasceu. Gabriel atravessou o corredor da maternidade tantas vezes que uma enfermeira ameaçou fazê-lo sentar. Tomás chegou carregando 3 bolsas desnecessárias e discutiu com Daniel sobre qual deles havia esquecido o carregador do celular. Pela primeira vez em muitos meses, Helena riu sem sentir que precisava vigiar a própria felicidade. O parto foi cansativo, mas transcorreu com segurança. Quando colocaram a menina em seus braços, ela percebeu que durante a gravidez imaginara aquele momento sempre ligado a uma ameaça. Augusto dizendo que tomaria a criança, Marta usando o sobrenome Valença como corrente. Jornais transformando a filha numa herdeira em disputa. Nada disso entrou no quarto quando a menina abriu os olhos. Helena escolheu chamá-la de Clara Duarte Valença. Gabriel estranhou a manutenção do segundo sobrenome, mas não questionou. Não quero ensinar minha filha que precisa apagar metade da própria história para ser livre, Helena explicou. O nome do pai contará de onde ela veio. As escolhas dela dirão quem é. Augusto recebeu as informações por meio dos canais acordados. Não teve acesso ao quarto nem à rotina de Helena. Seus direitos e responsabilidades seriam definidos sem ameaças, privilégios secretos ou negociações fora dos limites estabelecidos. Os primeiros meses não foram uma sequência perfeita de cenas felizes. Helena acordava assustada ao ouvir portas fechando. Às vezes verificava 2 vezes as janelas, mesmo sabendo que o endereço estava protegido. Em outras noites, segurava Clara e chorava por motivos que não conseguia nomear. Não confiava imediatamente em todos apenas porque Augusto perdera o poder. A terapia, o apoio da família e a rotina ajudavam, mas a cura não obedecia ao calendário de processos ou reuniões. Gabriel ainda tentava resolver problemas antes que Helena pedisse. Tomás ainda confundia vigilância com cuidado. Ela os repreendia, e os 3 discutiam como irmãos que haviam recuperado o direito de permanecer presentes depois da raiva. Daniel não aparecia sem avisar. Não perguntava quando Helena estaria pronta para amar novamente. Levava café, relatórios da Duarte e livros infantis escolhidos com uma seriedade exagerada. Certa tarde, encontrou Helena montando um berço portátil e ofereceu ajuda. "Você sabe fazer isso?" Ela perguntou. "Não." "Então leia o manual." Sentados no chão, erraram 2 peças, desmontaram tudo e começaram novamente. Para Helena. Aquela paciência dizia mais do que qualquer declaração. Quase 1 ano depois da noite em que saiu da mansão, Helena voltou ao edifício da Duarte para a apresentação do primeiro relatório do fundo. Mais de 100 mulheres haviam recebido algum tipo de orientação, e várias recuperaram documentos, contas bancárias e contato com familiares dos quais haviam sido afastadas. Helena recusou falar como símbolo de perfeição. Contou apenas que demorara anos para reconhecer o controle, porque ele nem sempre começava com violência física. Às vezes começava com senhas alteradas, cartas que nunca chegavam e decisões apresentadas como proteção. Depois do evento, Daniel a esperava no terraço, enquanto Gabriel e Tomás disputavam quem levaria Clara para casa. "Gostaria de jantar comigo?" ele perguntou. Helena arqueou uma sobrancelha. "Isso é uma reunião de trabalho. Espero que não. E se eu disser que ainda tenho medo de começar alguma coisa?" Daniel não tentou convencê-la de que o medo era irracional. "Então podemos jantar com medo mesmo. E, se você mudar de ideia, eu a levo para casa." Helena olhou para ele por alguns segundos. "Um jantar." Daniel sorriu. Um jantar. No domingo seguinte, Helena estava na varanda da nova casa, com Clara adormecida em seus braços. No jardim,
Gabriel e Tomás discutiam sobre a maneira correta de acender a churrasqueira, enquanto Dalva criticava os dois e Daniel colocava a mesa sem se envolver na disputa. O celular de Helena mostrou uma notificação sobre novas consequências empresariais envolvendo Augusto e Marta. Durante muito tempo, qualquer notícia sobre a queda deles teria parecido uma forma de justiça. Naquele momento, porém, ela não sentiu necessidade de abrir a matéria. Bloqueou a tela e observou a filha respirar. O acerto de contas não fora o instante em que seus irmãos voltaram, nem o dia em que Augusto perdeu a presidência. A verdadeira resposta começara quando Helena recusou a assinatura e compreendeu que sobreviver não significava apenas escapar. Significava recuperar a própria voz, aceitar o amor sem submissão e construir uma família onde ninguém precisasse ter medo para permanecer. Lá embaixo, Tomás gritou que o almoço estava pronto. Helena desceu com Clara nos braços, não como a esposa que escapara de Augusto Valença, mas como a mulher que finalmente deixara de medir a própria vida pela sombra dele.